Eu vou ler dois textos bíblicos. O primeiro está em 1 João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Depois em 1 Pedro 2:24, está escrito assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aí surge a questão, né? Eu tenho que ser testemunha? Vou testemunhar o quê? Vou falar o quê? Não sei o que eu vou falar. Esses versículos que eu acabei de ler estão dizendo boa parte do que você vai falar. Você vai falar do que você leu, do que você viu, do que você ouviu, sobre o próprio Cristo, sobre a obra da redenção, como que o ser humano estava numa situação degradante, terrível, e como Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para salvar a nós, pecadores, para remir a nossa vida, as nossas almas. Você vai falar dele. Olha, tem assunto para você falar a vida inteira. Você vai falar do que ele passou para a salvação das nossas almas. Você vai contar tudo que ele passou. Por exemplo, tem salmo, tem texto que mostra o sofrimento dele na cruz, como ele enfrentou tudo aquilo por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Ele deu a sua vida. Esse último texto aqui, né, que eu acabei de ler, 1 Pedro 2:24, aí, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas somos sarados. Contar, e olha, quem não assistiu o filme de Cristo, da obra da redenção, quem já não leu a Bíblia, quem já não esteve na igreja, não viu pregações a respeito de tudo aquilo que ele fez para salvar a humanidade, da situação que ele passou por nós, do problema, a problemática que ele enfrentou para livrar a humanidade. Você só vai falar daquilo que você viu e ouviu. Não sabe o que vai acontecer? Deus vai usar você, vai usar a sua vida, vai usar a sua alma. Um dia um novo convertido na igreja foi evangelizar. Foi lá ser testemunha. Daí ele contando depois. Conheci um homem numa casa, uma família. O cara tinha uma altura assim formidável, corpulento, forte. Mas daí eu falei que eu tinha vindo falar de Jesus e falou daquilo que ele viu e ouviu. E no que ele começa a falar, o homem começa a lacrimejar. Daqui a pouco o homem estava chorando copiosamente. Por quê? Porque à medida que você fala, o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Ele diz que a Bíblia, no livro dos Provérbios, diz que
Sábio é o ganhador de almas. O ganhador de almas sábio é. Mas na verdade é ele que faz. A gente só é o porta-voz da palavra. De repente aquele homem enorme começou a chorar. E ele pergunta se quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero. Aí o homem ajoelhou. De repente ele falou, meu Deus do céu, com quem diz que eu estou fazendo aqui, né? Aquele brutamontes dentro da casa dele, na frente da família, se ajoelhou diante dele, ele ficou estupefato. Ele ficou boquiaberto. Por quê? Porque à medida que você testemunha, Deus age, Deus salva, Deus cura, Deus batiza, Deus liberta. E ele se assustou com aquilo. Ele mesmo fez. Ele mesmo criou aquela situação, porque ele foi testemunhar. E quando ele viu o resultado, ele se espantou. Mas não se espante, não. Não se espante. Por quê? Porque se você começar a testemunhar, se você cumprir o ide, pregar o evangelho a toda criatura, você vai falar para um, para outro, alguns não vão aceitar, alguns vão virar as costas. Já teve gente que me xingou de tudo quanto é nome. Mas sempre há aquele que está com o coração aberto. E aí Deus vai agir nele e ele vai se converter. Se você vê um brutamonte chorar, não estranha não. É a mão de Deus tomando tudo aquilo que você está testemunhando e salvando uma alma. Faz a sua parte. Prega aquilo que você ouviu. Fala daquilo que você viu. E você vai ver a mão de Deus agir. Faça isso. Experimenta fazer.